Olá! Se você estuda francês, com certeza já se deparou com aquele quebra-cabeça das preposições de lugar, né? Pois é, mas olha, hoje a gente vai botar a ordem na casa. A ideia é descomplicar isso de uma vez por todas. Bora lá? Sabe aquela dúvida que sempre aparece? Por que a gente fala je vais en France, mas para falar do Brasil a gente diz je vais au Brésil? Ué, os dois não são países? Pois é, entender essa diferença é uma daqueles pulos do gato que fazem o nosso francês soar muito mais autêntico, sabe? Então, o nosso plano aqui é bem simples. A gente vai montar, juntos, um tipo de mapa. Vamos começar pelos países, que é o que mais pega, depois a gente desce para cidades e, para fechar, vamos falar dos bairros. Garanto que no final tudo vai fazer muito mais sentido. Ok, vamos começar pelo que geralmente dá mais nó na cabeça, os países. E aqui tá o grande segredo. Em francês, tudo, mas tudo mesmo, gira em torno do gênero do país. É isso aí, países têm gênero, masculino ou feminino. E é isso que define qual preposição usar. Vamos à primeira regra então. É a dos países femininos. E já vou dar uma dica de ouro, hein? A grande maioria dos países que terminam com a letra E são femininos. E para eles, a preposição é uma só. N. Simples assim. Vamos focar nisso primeiro. Agora vamos ouvir como isso funciona na prática. A pronúncia aqui é super importante. Então vou falar bem devagar para a gente pegar o som certinho, ok? Preste atenção. Je travaille en France. Elle habite en Italie. Nous allons en Allemagne. Il voyage en Espagne. Percebeu? O som do en é nasal. Ele se repete e dá um ritmo para a frase. Beleza. Já vimos os femininos, mas e os países masculinos que começam com consoante? Bom, aí a regra muda. Para eles, a gente vai usar a preposição ao. Vamos treinar a sonoridade que é bem diferente. O ao tem um som de o bem aberto. É bem diferente do en que a gente acabou de ver. Escuta só, com atenção. Je vais au Brasil. Il est né au Portugal. On part au Canadá. Tu habites au Japão. Deu para sentir a diferença no som? É crucial. Olha só, quando a gente coloca um do lado do outro, fica tudo mais claro, né? De um lado os femininos com en, France, Suisse, Belgique, do outro os masculinos com o, Portugal, Maroc e, opa, olha só, Mexique. Ele termina com e, mas é uma daquelas famosas exceções. Le Mexique é masculino, por isso a gente fala o Mexique. Anota isso aí. Ter essa visão lado a lado ajuda demais a fixar. E tem mais uma categoria, viu? É menos comum, mas super importante saber. São os países que têm um nome no plural. Para esses, a gente usa a preposição aos. E a pronúncia é o, igualzinho ao que a gente viu para os masculinos. Facilita, né? Vamos ver alguns exemplos. Je vais aux États-Unis. Elle habite aux Pays-Bas. Nous voyageons aux Philippines. A lógica é bem direta. O nome do país está no plural, a preposição o acompanha. Ufa, passamos pela parte mais complexa, que são os países. A boa notícia? Daqui pra frente é só alegria. Tudo fica bem mais simples. Vamos agora para as cidades, e vocês vão ver como a lógica é outra, bem mais fácil. E essa é a melhor parte, de verdade. Quando o assunto é cidade, pode relaxar. Não precisa se preocupar com gênero, se começa com vogal ou consoante, nada disso. A regra é uma só para todas as cidades. A gente usa a preposição a. Simples, direto, sem complicação. Não é ótimo? Olha só como é simples na prática. J'habite à Paris, il travaille à São Paulo, elle va à Lisbonne, nous sommes à Rome. É sempre a, não tem erro. Certo, agora vamos dar mais um zoom. A gente já falou de países, depois de cidades, e se a gente quiser ser ainda mais específico e falar de um bairro? Para falar de um bairro, a estrutura muda um pouquinho. A lógica é que a gente está dentro de uma área. Por isso a preposição que a gente usa é a dans, que significa dentro de, e ela vem acompanhada do artigo le ou la, dependendo do gênero do bairro. Vamos ver na prática. Se eu quero dizer eu moro no bairro do Marais, em francês fica j'habite dans le quartier du Marais. Ou tem um restaurante bom no bairro latino. Il y a un bon restaurant dans le quartier latin. Como a palavra quartier, que é bairro, é masculina, a gente usa dans le. Pronto, passamos por todas as escalas, país, cidade e bairro. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos juntar todas essas peças e olhar o nosso mapa completo. E tá aqui, o nosso resumo definitivo. Tudo organizadinho para consulta. País feminino? On. País masculino?
O. País no plural, os. Qualquer cidade, a. E um bairro específico, Donlã ou Donlá. Com esse mapa mental, fica muito mais difícil errar. Tá, mas como a gente faz para isso entrar na cabeça e virar automático? Tenho 3 dicas práticas. Primeira, faça uma lista dos países que você mais fala e já anota o gênero do lado. Segunda, pratique. Crie frases sobre onde você mora, para onde já viajou. E a terceira, que é a mais importante, seja um bom observador. Quando estiver assistindo a um filme ou lendo algo em francês, fique de olho em como eles usam essas preposições. É o melhor jeito de aprender. E pra gente terminar, vou deixar uma pulguinha atrás da orelha. Será que essa forma de organizar o espaço, dando gênero a um país, tratando cidades e bairros de formas diferentes, será que isso não diz alguma coisa sobre como a cultura francesa percebe o mundo? Fica aí a reflexão. Bom, espero que esse nosso papo tenha clareado as ideias. Um abraço e até a próxima.